Milton Wagner. Boa tarde a todas e a todos. Antes da conferência do Frei Leonardo Boff, nós temos essa mesa bastante rica, né, sobre o financiamento de saúde. Houve até um início aqui desse debate com o ministro Mourão. Né? Então, tivemos problemas com 2 palestrantes e um ambiente onde tem profissionais extremamente versáteis e com extrema habilidade e competência, como é o caso aqui do professor Valmir, do nosso Hamilton Wagner, do nosso Pablo Velasquez, né? Nós demos uma realinhada, né? É lógico que automaticamente são extremamente versáteis, extremamente experientes, né? Eu, antes de mais nada, pedi a palavra, viu, Pablo? Tô realinhando a mesa, Pablo. Você vai dar uma palavrinha, tá? E a Andréa vai moderar. Então, essa mesa, o moderador é a Andréa, presidente do Congresso, né? Teremos o doutor Pablo Velasquez, Pablo Vasquez, não adianta, Pablo. São centenas de anos juntos, mas, né? O Vasquez, né? Primeiro secretário do CREMERGE, nosso Valmir Peçanha. Ele foi presidente da Sociedade de Pediatria, né? Né? Ah, sim. Desculpa. Eu estou aqui. E o Hamilton, que já se apresentou para vocês aqui, né? Então eles vão palestrar, vão fazer um pouquinho, falar um pouco sobre o assunto, o André vai conduzir. Eu queria, antes de mais nada, fazer uso aqui da palavra para agradecer o CREMERGE. Ontem fiz esse agradecimento na minha fala, mas foi muito breve. Aproveitar o Pablo aqui para agradecer ao CREMERGE, que se nós somos hoje uma especialidade conhecida no Estado, respeitada no Estado, muito se deve ao trabalho, à atuação do CREMERGE, né? Se nós não tivéssemos criado, a presidente Márcia Rosa, quando me encontrou como presidente da Associação de Medicina em 2006, né, ela não entendeu nada, porque ela é cirurgião plástico, ela também. Então ela perguntou para mim se eu estava louco, né? Eu falei, não, Márcia, este é o caminho, né, que você conhece muito bem, mas é através desta especialidade que a gente vai conseguir um fortalecimento da atenção básica. O Pablo, que mais se identificou até hoje dentro do Conselho com essa proposta, além da própria Márcia Rosa, Carlino Machado, Luiz Fernando, né? O Sidney, né? Mas o Pablo não tem palavras para elogiar o Pablo Vasquez, né? Enfim, então é melhor não prosseguir, mas de qualquer forma, eu queria agradecer, tá, Pablo, ao Conselho, porque se não fosse o Conselho, com a sua mídia, com o seu apoio, com a sua Câmara Técnica, que criou em 2006, foi a primeira do país de medicina de família. Hoje tem em vários conselhos pelo país afora. Foi o primeiro conselho de Câmara Técnica de medicina de família, tem até no federal, né? Com o seu apoio, ele chegou ao ponto de fazer um contrato com a Rádio Globo e pedir para nós da Câmara Técnica irmos à Rádio Globo para falarmos 2 vezes por semana. De graça. De graça não, o CREMERGE pagava. É lógico que ele falava todo dia, mas o médico de família falava 2 vezes por semana. E assim nós fizemos por 3 anos, para estimular a especialidade. Então, muito obrigado, em nome de toda a medicina de família, ao CREMERGE. Passo a palavra aqui a André Augusto, presidente do Congresso. Muito obrigado a todos. Desculpa a capa. Boa tarde. Vamos dar aqui continuidade aos nossos trabalhos. O nosso congresso já registra um grande sucesso, né, com mais de 650 pessoas circulando aqui no terceiro congresso, né, então já consideramos isso bastante satisfatório. E vamos então estar iniciando aqui a nossa segunda mesa da tarde, da mesa redonda Falta Dinheiro na Saúde. Nós vamos estar convidando para compor a mesa
os palestrantes, Dr. Hamilton Wagner, o Dr. Valmir Peçanha Pacheco e o Dr. Pablo Vasques Queimadelos. Por favor. A sequência da mesa, então, seria esta do qual eu chamei os nossos palestrantes. E nós sabemos aí que na construção do SUS, né, nós tivemos alguns vetos importantes em 1990, né, sobre os artigos que tocavam a questão do financiamento na saúde. 20 anos após, nós temos aí a nossa emenda constitucional 29, que ainda traz muitos desafios na questão do financiamento na saúde. Então, vou passar aqui a palavra ao nosso palestrante, Hamilton Wagner, para ter prosseguimento aí a esse tema. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. É sempre um privilégio vir ao Rio de Janeiro. Petrópolis, para mim, é uma novidade e assim, tem sido uma estada muito gostosa. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Quando me pediram para falar, eu fiz algumas coisas. Eu vou começar pegando da tua própria fala, tu vai me desculpar, mas eu vou dizer assim, ó, eles não vetaram algumas coisas do financiamento quando fizeram a Lei 8080, eles vetaram todo o capítulo do financiamento da saúde, 100%. E é por isso que nós temos a crise da saúde até hoje no financiamento. Então, assim, ó, nós temos o senhor, eu vou dar nome aos bois, Fernando Collor de Mello, né, o veto completo a toda a parte de financiamento da saúde e toda a crise que se gerou no setor desde então. E eu queria fazer uma reflexão rápida, não vou ocupar muito tempo, mas é importante algumas coisas. Nós temos uma Constituição que diz que saúde é um direito de cidadão e um dever de Estado. E a gente, quando pensa dessa maneira, a gente tem que entender que saúde não é custo, é investimento. Saúde não é algo que se faz para fazer as pessoas ganharem dinheiro, mas é para manutenção da qualidade de vida num direito constitucional que as pessoas têm. Então, a primeira questão que se coloca, e assim, quando se fala assim, falta dinheiro na saúde, falta muito dinheiro na saúde. Tá? Citando o documento que esse ano foi trabalhado pela CNBB, tá? Assim, quando se diz assim, e a saúde pública, né, dentro da campanha da fraternidade, vamos colocar que assim, a CNBB é claríssima. Qualquer país que tenha sistema universal de saúde gasta entre 6,5% e 7% do seu PIB em saúde. O nosso país gasta 13,3%. Tá? E a legislação que foi aprovada esse ano, né, dentro da grande briga que a gente fez para a regulamentação da emenda 29, nos cortaram de novo o financiamento. Então, se eu briguei com o senhor Fernando Collor de Mello, agora eu brigo com o presidente Dilma Rousseff. Isso é uma barbaridade que se faz, tá? Porque se amputa a capacidade de investimento no setor fundamental. Não adianta imaginar, e outro dia eu falava com um deputado da base aliada do governo, que foi um dos que votou a favor da diminuição do dinheiro na saúde, dizendo que a regra atual é uma regra correta, que se investe o que se gastou no ano anterior, mais a variação do PIB. Gente, o PIB brasileiro nos últimos 2 anos foi menor do que a inflação. Significa que nos últimos 2 anos a gente teve menos dinheiro para investir em saúde. Fica difícil da gente falar de saúde de qualidade. Mas, quando eu dizia para ele, ele dizia assim, não, o problema da saúde é a gestão. Eu digo isso, gestão é um problema.
mas financiamento é um problema, e é um problema gravíssimo. Por que que é gravíssimo? No momento em que eu tiver acesso a todas as pessoas aos serviços de saúde, de acordo com a sua necessidade, eu posso obrigar que a gestão gasta muito, que eu tenho problemas de gestão. No momento em que a fila, no momento em que a demanda é reprimida, no momento em que a espera custa vidas, no momento em que as pessoas vão para um serviço de atenção primária e não conseguem entender a dificuldade de trabalho, e até eu vou pegando uma fala que o colega falou ali, que se formou e foi para especialização em 83, 84, tá? Vamos entender que, assim, ó, há anos eu venho trabalhando junto à diretoria de exercício profissional da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, batendo numa tecla, que virou um mantra. E o pessoal até me gosta porque diz que eu tenho um mantra. Mas o mantra é 2.000, nós damos conta. Vamos lá. Tá? Eu atendo 2.130 pacientes. Eu garanto para vocês, não tem paciente da minha comunidade que precise mais do que um dia de espera. Tá? E 90% das vezes eu atendo no dia, porque eu tenho 2.000 pacientes para atender, que é o número preconizado internacionalmente. Tá? E digo mais, sou funcionário estatutário da Prefeitura Municipal de Curitiba. Para quem não sabe, tá? A Prefeitura de Curitiba tem um plano de cargos, carreira e salário, que é uma coisa que a gente também fala que para se ter saúde, há que ter uma carreira para que as pessoas tenham vontade de estudar, de se atualizar, de se aperfeiçoar. Eu fiz ao longo da minha carreira 5 especializações e um mestrado. Isso me rende um salário que me permite ter uma qualidade de vida decente. E um salário de aposentadoria, daqui a 3 anos e meio estou aposentado, e realmente estou aposentado, porque se investe em saúde pensando em saúde de qualidade. Se a gente não fizer essa reflexão, a gente não avança. Então, eu vou parafrasear o Gilson Carvalho, eu vou citar ele amanhã, eu tenho uma outra fala sobre exercício profissional, mas eu vou já citá-lo antes. É essencial a ousadia de cumprir e fazer cumprir a lei. Gilson Carvalho diz isso desde os anos 90. E aqui, se a gente fizer voltar para trás, né, depois da Lei 8080, logo depois, no mesmo ano, foi promulgada a Lei 8142. E o texto dessa lei diz que todos os municípios que queiram se habilitar a qualquer nível de gestão do Sistema Único de Saúde deverão, num prazo máximo de 2 anos, criar um plano de cargos, carreira e salário específico para o Sistema Único de Saúde. Quantos municípios fizeram isso até hoje? 5. Cabe numa mão só. Tá? E aí eu digo para vocês assim, ó, a gente tem hoje precarização dos vínculos de trabalho, pessoas contratadas via terceirização, sem segurança, ou como foi falado hoje numa mesa, falando da situação do Norte, prefeitos oferecendo 30 mil que eles não conseguem honrar. Então as pessoas são contratadas, vão trabalhar, às vezes não recebem nem o primeiro salário, tá? E o prefeito diz que não tem dinheiro, que está atrasado, que está com dificuldade, que não houve repasse, tá? E as pessoas vão reclamar para quem? Quando vão reclamar na justiça, eles descobrem que existe uma lei que diz que ninguém pode ganhar mais do que o prefeito, tá? Aí o prefeito diz que o salário dele não é 30 mil e que ele não pode pagar. Então a gente acaba sendo vítima de uma distorção, de um jeito errado de conduzir a coisa, tá? Então falta dinheiro no SUS, falta muito dinheiro no SUS. E pegando até a fala anterior do Temporão, eu acho que a gente tem que começar a criar vergonha na cara, tá? E botar o povo na rua para brigar, porque não é possível que quando vá para o Congresso a votação de uma emenda importante, como a emenda 29, a gente não consiga mobilizar a população para defender o recurso básico para que a gente possa fazer saúde. Tá? E eu não estou nem falando, eu não fiz os recortes porque não tinha me preparado para isso neste momento, de fazer o recorte de quanto que a gente tem na atenção primária, mas é óbvio que é absolutamente insuficiente. A Guanara mostrou um número duro, né, de 12 bilhões que a gente gasta em atenção primária no país durante o ano inteiro, mas qual é a necessidade real que a gente tem?
Como que os colegas que aqui estão se sentem trabalhando com 3, 4, 5 mil usuários para atender? Com fila de gente na porta, reclamando, batendo e dizendo que está demorando e que não pode voltar amanhã. Como que a gente se sente de prestar um serviço que a gente sabe que a gente não pode fazer tudo o que gostaria? Como eu posso falar, e assim, essa semana eu atendi uma gestante, junto com seu marido, dentro desse programa de pré-natal que a gente procura fazer com muita qualidade dentro de Curitiba, tá? E a gente ficou, e até uma das auxiliares veio à porta para ver se estava tudo bem, porque a consulta demorou 40 minutos. Tá? Eu cheguei e disse, qual o problema? Eu vou acabar dentro do horário. Não tem problema que eu demore 40 minutos com um casal que precisa de informação, que está ansioso. Essa valorização das pessoas depende de eu ter tempo de fazer isso. Como eu atendo 2.000 usuários, eu consigo dar tempo de fazer isso. Então, assim, o mantra de 2.000 nós damos conta, eu gostaria de vender para vocês, que vocês me ajudassem a brigar por esse mantra e que a gente pudesse brigar junto, mais verba para a saúde. Obrigado. Vou passar agora a palavra ao doutor Valmir Peçanha. Primeiramente, eu quero agradecer a gentileza, a honra do convite de comparecer aqui a este terceiro congresso, em Petrópolis, cumprimentar os fluminenses, particularmente os petropolitanos e também os capixabas. Como sempre, fomos recebidos à chegada a essa cidade imperial por uma personagem muito comum, que todos os petropolitanos conhecem, que é o Russo. E para alcançar aqui a Rua Barão de Rio Branco foi complicado. Eu vou tentar, posso projetar alguns dados aqui para que nós possamos ter uma ideia um pouco mais da realidade, daquilo que nós enfrentamos no setor saúde há muitos anos. Já foram comentados aqui alguns fatos importantes, mas eu gostaria de lembrar também que a emenda constitucional 29, que foi de setembro de 2000, ela só veio a ser regulamentada agora em maio deste ano, através de uma lei complementar. Levou no Congresso Nacional um projeto de lei, foi o projeto de lei 003 do ano de 2003. E lá ficou até recentemente, portanto, é uma lei complementar, a Lei Complementar 140, que estabelece, enfim, aquilo que o país entendeu, os congressistas entenderam como os recursos para a saúde. Eu vou me levantar, se me permitem, para mostrar aqui alguns dados para os senhores. Antes propriamente de falarmos da situação do Brasil em particular, vamos tecer algumas considerações sobre como se constituem os modelos de assistência à saúde no mundo, para chegarmos então às nossas terras brasileiras. É claro que qualquer modelo de saúde ele está baseado num pressuposto. Esse pressuposto é um pressuposto biológico. As nações se organizam os seus serviços de atendimento à saúde da população, dependendo, portanto, da ideologia com a qual essas nações foram se desenvolvendo num rico histórico, e eu não gostaria de dar exemplos aqui. Mas também as formas de governo, Nós somos uma república federativa muito curiosa, porque os estados e os municípios são dependentes da União Federal. O artigo 18 da Constituição diz lá que são autônomos,
as 3 esferas de governo, e frequentemente vocês vão verificar isso na imprensa, se fala em níveis de governo, como se houvesse uma hierarquia, né, entre essas instâncias, esferas de governo. Também depende do modelo econômico, e mais do que isso, dependerá do sistema tributário, ou seja, de como o Estado, nação organizada, recolhe uma parte da riqueza produzida pela população para aplicá-la em benefício da própria população. E até que ponto essa população concede que esses tributos sejam efetivamente arrecadados. Porque há um limite, além do qual, evidentemente, vai cessar a capacidade contributiva da população. E nós, no Brasil, não estamos muito longe disso, a exemplo de outras nações. Bom, mas aí também, desse lado ideológico importante que eu quero chamar a atenção, tudo depende de como é que eu entendo saúde. Saúde é um bem público? Se saúde é um bem público, inalienável, não é objeto de comercialização, eu tenho uma visão, uma abrangência para organizar o meu sistema de saúde. E isso a gente vê nas nações organizadas, e o exemplo que é o marcante é o do Reino Unido, do National Health Service, que eu tive a oportunidade de conhecer e estudar. E, embora tenha sido criado no pós-guerra de 1948, só veio a se consolidar efetivamente cerca de 25 anos depois, quando assumiu lá a Margaret Thatcher. Os países escandinavos, inclusive, já tinham sistemas de saúde anteriores ao próprio National Health Service. A França, a Itália, a própria Catalunha, a Espanha, que agora passa por dificuldades, eu também tive a oportunidade de conhecer o modelo catalão, que se baseia efetivamente na atenção primária, né? Como é o da Inglaterra. O General Practitioner é um médico que tem um orçamento, um budget na mão, e ele controla uma população cadastrada e nenhuma pessoa pode se dirigir diretamente a um especialista sem que antes passe por esse profissional. O modelo do Canadá, eu conheço só o de Ontário, o de Toronto é a mais populosa das 13 províncias canadenses, e até mesmo Portugal e o Brasil, que eu vou me permitir colocar aqui também, uma vez que nós temos o nosso Sistema Único de Saúde consagrado na Constituição de 88. Né? Agora, também, a saúde pode ser entendida como um bem de mercado, aí nesse caso comercializável. Um exemplo máximo seria o dos Estados Unidos da América. Em outras nações dificilmente se encontrará essa característica comercializável tão grande quanto nos Estados Unidos. São essas as maneiras com que a organização lá, que não era bem um sistema de saúde nos Estados Unidos, que agora, recentemente, a duras penas, sofreu uma transformação que os outros próximos anos dirão se realmente alcançará aquilo que se busca, que é a universalização dos serviços de saúde. Bom, então, os modelos de saúde poderiam ser estatal puro, no caso é o Estado, ele que é o provedor, fornecedor, mantenedor, prestador de serviço, mas o estatal puro, vocês vão de concordar comigo, salvo o melhor juízo, que somente vai existir em países totalitários. Eu não estou entrando aqui em aspectos, seja da esquerda ou da direita. Países totalitários. Citei alguns exemplos aqui e vou mostrar alguns dados relativos a alguns desses países para exatamente confirmar aquilo que eu estou aqui dizendo. O mercado puro seria, então, o exemplo dos Estados Unidos, mas mesmo assim, se nós formos lá, verificamos que o governo norte-americano, o Estado norte-americano, possui e vem crescendo uma participação muito grande na cobertura de serviços de saúde da sua população. Começou com o Medicare, para atender os idosos, as pessoas com mais de 65 anos, entre os quais o modesto locutor aqui se encontra, né? O Medicaid, que atende aos pobres, né? Pessoas lá consideradas que ganham menos de $2 por dia, portanto não têm condições de sobrevivência própria, e a assistência aos chamados ex-combatentes, os veteranos. Você sabe que os Estados Unidos são os países mais belicosos do mundo,
né? No entanto, essa rede de hospitais, de unidades de saúde que atendem os veteranos dos Estados Unidos são extremamente operosas e bastante especializadas, né? Agora, recentemente, em março de 2010, o presidente Barack Obama conseguiu aprovar no Capitólio a Affordable Health Care American Act. O verbo affordable, minha mulher é professora de inglês, eu estudei alguma coisa também de inglês, é aquilo que é possível pagar. Vejam o cuidado que tiveram lá os nossos irmãos do Norte, né? Aquilo que é possível pagar. E sofreu pesada resistência, especialmente do Partido Republicano, com uma ação direta de inconstitucionalidade para a Suprema Corte dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, a Suprema Corte é um país com 300 milhões de habitantes e a Suprema Corte tem 9 membros. Nós aqui, Brasil, né, com quase 200 milhões de habitantes, temos 11 ministros do nosso Supremo e já tivemos 15 na época da ditadura do governo militar. Agora foi recentemente, em junho, mês passado, que efetivamente se bateu o martelo de que essa lei Act, o American Act, né, realmente vai entrar em funcionamento. Daqui para frente vamos ver se aquela população de 45 milhões de norte-americanos que não tinham qualquer serviço de cobertura de saúde, agora passam a ter. Agora, o que existe na imensa maioria dos países é um misto entre mercado e o Estado. O Estado não pode abrir mão de sua participação em lugar nenhum do mundo. E quando eu falo em saúde, eu gostaria de fazer aqui uma pequena dicotomia que, infelizmente, no país nosso tem se exacerbado em alguns momentos, essa diferenciação entre a saúde coletiva, não é? E a verdadeira saúde pública e a saúde individual, a saúde curativa. Não é? A visão coletiva da visão individual. Acho que são faces de uma mesma moeda. No entanto, se nós olharmos o aspecto da saúde coletiva, da vigilância em saúde, a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, a vigilância de meio ambiente, de condições de trabalho, vocês vão de entender que nenhum país do mundo lança a mão da atividade privada para fazer isso. Ele não abre mão disso. Da mesma forma que não abre mão da defesa, do fisco. Qual país que larga a mão do fisco, né? De polícia, né? Forças Armadas, defesa, se tem justiça, né? São, portanto, atividades típicas de Estado, entre as quais a vigilância em saúde estará sempre presente. No caso da assistência em saúde, aí sim é que a gente verifica esse hibridismo, né, entre mercado e atividade do governo, né? A imensa maioria das nações, como eu disse, aí está o exemplo do SUS, né? A assistência suplementar de operadoras de plano de serviço de saúde, o desembolso direto do profissional liberal, que lá está previsto na nossa Constituição, no artigo 199, que diz que a saúde é livre à iniciativa privada. Né? Bom, o que é da riqueza do país? Qualquer país tem que medir a sua riqueza, a sua produção de bens e serviços, e de uma maneira geral, todos praticam a mesma fórmula. Aqui no Brasil é o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que acompanha mensalmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente e assim por diante, né, toda a atividade produtora de riquezas do país. Essa é a fórmula do PIB. Né? O PIB é representado pela letra Y, né, que quer dizer do verbo yield, to yield, rendimento, produção, serviços, renda, e ele representa a soma de alguns fatores, esses fatores primordiais. A letra C são os gastos de consumo. Consumo e custeio é aquilo que nos mantém vivos, que nos mantém ativos. Né? E investimento, também os investimentos das pessoas e das empresas. Investimento é algo novo, é algo que eu vou acrescentar ao meu patrimônio e que vai precisar de custeio. Não posso esquecer disso, especialmente na nossa área de saúde, quando todo hospital quer ter a sua ressonância magnética, o gestor compra, o gestor consegue recursos para adquirir um equipamento, mas muitas vezes se esquece que esse equipamento vai gerar a necessidade absoluta de
recursos de custeio para funcionar. O G são os gastos correntes, né? Os gastos de custeio que eu vou mostrar aqui das 3 esferas de governo e particularmente na União Federal, que é a que nos interessa aqui para a saúde, falando em macroeconomia. Depois eu entro em alguns espaços. A macroeconomia, ela trata das contas nacionais, né? O PIB é o exemplo máximo da macroeconomia. Nós vamos relacionar alguns aspectos também relativos à microeconomia daqui mais adiante. Os gastos, o I são os gastos de capital, ou seja, os investimentos. A palavra capital dá margem a uma série de interpretações, né? Mas se nós formos lá a etimologia, vamos ver que capital vem de capita, de cabeça, né? De cérebro, né? Não é apenas dinheiro, não é apenas fio metal, né? A pena capital, vocês sabem qual é, a pena de morte, né? A guilhotina funcionou terrivelmente, Monsieur le Docteur Guillotin, né? No terror da Revolução Francesa. E não esqueçam que a Revolução Francesa, 1789, 2 anos antes, 1787, surgiu a Constituição dos Estados Unidos da América, que já previa, portanto, alguns aspectos que foram ressaltados pela Revolução Francesa. No item X, eu tenho aqui a soma das receitas das exportações. Tudo aquilo que o país produz e exporta, ele recebe de divisas, não é? Isso faz parte, portanto, desse bolo chamado Produto Interno Bruto. E M, eu vou abater M, que são as importações, né? Nenhum país vive sem importações, da mesma maneira que não vive sem exportações. E uma diferenciação pequena é que alguns também se calculam, o IBGE calcula, e as nações também calculam, o Produto Nacional Bruto, o PNB, que nada mais é que a soma do PIB, que eu aqui descrevi para os senhores, com a remessa de imigrantes. Ou seja, oriundos daquele país que trabalham no exterior, produzem lá no país, mas mandam para seus parentes, né, que ficaram na nação. O caso, o exemplo clássico é dos Tekasegi, né, os japoneses, né, ou o pessoal lá de Governador Valadares, nos Estados Unidos. Aqui eu quero mostrar alguns exemplos. Na América Latina, isso aqui é de um trabalho do André Médici. O doutor André Médici hoje era do IPEA, na época, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e hoje está no Banco Mundial, lá nos Estados Unidos. Então ele levantou, fazendo uma paridade, PPP, paridade, a mesma moeda, portanto, né? Isso no ano de 2000. Né? Repare uma coisa curiosa, né? O per capita, o PIB per capita maior é da Argentina, né? Hoje nós somos, o nosso PIB é hoje quase 12 mil dólares, né? Nós somos quase com 200 milhões de habitantes. Mas vejam o gasto per capita e vejam a diferença entre o que gasta o governo, que já foi acentuado aqui pelo Dr. Wagner, e o gasto privado. Qual o percentual de cada uma dessas fontes de recursos para o atendimento da saúde como um todo da população? E o que representa esse gasto total percentualmente ao PIB daquele país? Vocês verem que o Brasil está lá com 8,3% do PIB. Aí, embora nesta parcela, o contingente gasto na chamada assistência suplementar é maior, 4,9%, né? Está aqui, 59%, do que o gasto do próprio governo, das 3 esferas de governo, 3,4%, 41%. Mas essa questão também, ela se repete em algumas nações aqui. O meu próprio Uruguai, que é o maior daqui que vocês estão vendo, né? Ainda assim, a participação da iniciativa privada lá no Uruguai sobrepuja, ainda que discretamente, os gastos do próprio governo uruguaio, né? O exemplo de Cuba chama a atenção, né? Porque lá, evidentemente, é uma ditadura, né? Até dinastia familiar, como só ia acontecer, né? Nos regimes chamados monárquicos, né? Hereditário, né? O nepotismo está sempre presente.
86% dos gastos e não gasta tanto assim. No entanto, Cuba é sabido que tem um dos modelos mais elogiados de assistência primária da população. A assistência secundária e terciária é uma outra discussão, né? Bem, aqui eu trouxe os gastos que aconteceram no ano de 2010, os gastos sociais. O Brasil é um país curioso. Hoje a população mais idosa vem crescendo, não é? Nós tivemos uma transição demográfica nos últimos 30 anos extremamente interessante, né? Já não somos mais uma nação de jovens, né? E se abrem perspectivas extremamente desafiadoras para esse o meado do terceiro milênio, do qual nós estamos já caminhando, né? Aliás, eu queria lembrar que todos na sala somos do século passado, ou não, ou do milênio passado, né? E tivemos o privilégio de ultrapassar esse milênio e chegar ao terceiro, né? Repare que dos gastos de 450 bilhões, representando 100%, portanto 21, quase mais de um quinto do produto interno bruto brasileiro está gasto em custeio, né, de serviços, atividades sociais, né? A educação, a saúde com 68 bilhões, eu vou desagregar um pouquinho daqui a pouco para vocês mostrarem uma coisa bastante interessante. Mas eu gostaria de chamar a atenção que na saúde a União Federal está gastando 18%, os estados 37% em 2010 e os municípios 43%. Portanto, eu vejo com muita preocupação o gestor municipal. Eu fui gestor federal, estadual e municipal na prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e hoje estou convencido que quem aceita ser gestor na saúde ou é louco ou é um missionário, e eu não sei se missionário e louco poderiam também ser de alguma forma próximas em interpretações, ou é um interessado em coisas escusas. Então, vejam vocês aqui, vou abrir a saúde para vocês verem como o motivo do nosso congresso realmente é preciso, como disse o Dr. Wagner, pôr o povo na rua, né? Olha aí, o que se gasta desses 68 bilhões, 30 bilhões, representando 43% é gasto em média e alta complexidade. E eu pergunto, esse gasto tem resultados no impacto da população, na saúde da população, né? Representando 3,55% do PIB, esses 68%, e não se modificou em hipótese alguma, dos últimos 8 a 9 anos, permaneceu a mesma participação do Estado nos gastos com saúde. 3,5%, 3,6%, e eu vou mostrar daqui a pouco nos orçamentos, né? Pois bem, a União, olha, na atenção básica, é 13%, dos 13 bilhões, representando, olha só, 19%, quase 20% do total, mais 0,69% do PIB, né? Repare uma coisa também curiosa. A União, 18%, eu já falei, no total, 37% os estados e 43% os municípios. Olha a atenção básica, lá está o município com gasto cada vez maior. E é assim mesmo vai ser, porque é onde a população tem mais próximo o governante. Ninguém mora na União Federal, no estado. É uma ilusão, mas se mora na cidade, mora no município, na localidade, né? Aquelas outras ações importantíssimas da vigilância, reparem como são muito pouco aquinhoadas. E não sei se repararam na área anterior, saneamento, olha o que se gasta em saneamento. Isso sim que é um problema seríssimo para todos nós na saúde. Se inauguram teleféricos, no entanto não se faz o tratamento simples do esgoto sanitário dessas comunidades mais carentes, né? Pois bem, o nosso sistema único de saúde, como vocês sabem, a gente tem que ver de onde vem esse dinheiro, que nos chega para atender a tudo e a todos, né, com as necessidades da população, que são, evidentemente, anseios, necessidades ilimitadas. Ilimitadas. Isso não bate quando se fala dos recursos, que os recursos,
quaisquer que eles sejam, não apenas os recursos financeiros, falo também de recursos humanos, de pessoas que trabalham na saúde, falo de instalações, falo de equipamentos, sempre serão limitados. Essa conta me parece que nunca vai fechar, né? Bom, vamos falar sobre a partição rapidamente dos recursos, bem, evidentemente, dos orçamentos. E no Brasil nós temos 3 orçamentos, né? O orçamento fiscal, que é o orçamento de recolhimento da arrecadação dos impostos, o orçamento das contribuições sociais, né? E o orçamento chamado de investimento das empresas estatais. Vou mostrar daqui a pouco um exemplo para vocês. E esse dinheiro vai para onde? Esse dinheiro vai, no caso da saúde, para investimentos e para custeio. O investimento é um recurso complexo para ser aplicado, porque ele precisa de projeto, precisa de orçamentos, precisa de planos de aplicação, né? E precisa de toda uma elaboração política de negociação para a liberação dos recursos. Uma vez que esses recursos nunca são liberados totalmente naquilo em que foram planejados. São liberados parceladamente à medida que se executam, portanto, uma obra ou a compra de um equipamento, a instalação dele. No custeio, sim, o custeio é transferência fundo a fundo, que veio trazer uma simplificação ao processo, entre aspas, vou dizer daqui a pouco por que isso, mas que veio, no momento, de alguma forma, ser diferenciada por blocos de financiamento. Eu sou de um tempo que na Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, nós administrávamos cerca de 18 a 20 contas bancárias diferentes no Banco do Brasil, para poder identificar de onde os recursos vinham do Ministério da Saúde para a aplicação do Plano Municipal de Saúde que havíamos submetido à aprovação da bipartite e da tripartite. Bom, o nosso sistema tributário nacional, ele implica impostos, né? Os impostos não têm destinação específica, estão ao albedrio do governante, ele que vai direcionar, na sua visão de desenvolvimento do país, a aplicação do recurso advindo dos impostos. As contribuições e as taxas não, porque elas são, digamos assim, recursos carimbados, só podem ser gastos naquela finalidade. Eu citei alguns exemplos aqui de impostos. O Brasil é um país que tem uma quantidade enorme de impostos. Eu, por exemplo, fiz a conta, pago 52 impostos, né? Como pessoa jurídica, no meu consultório particular, onde sou clínico geral, de família, animal extinção, porque vivo dos clientes de family dog, família, não tenho convênios, embora respeite quem assim trabalha, né? Eu faço clínica há 43 anos. Os impostos estão aí da União, dos estados e dos municípios. Os municípios só têm 3 impostos, né? Como é que esses impostos estão distribuídos? Na partilha. Daqueles impostos todos federais, que eu mostrei aqui na transparência anterior, só 2 impostos são objeto de partilha, de partição. O imposto de renda e o imposto de produtos industrializados, né? Então, a União fica com 48%, né, do imposto a União distribui 48%, isso é tudo automático, feito a cada mês e sem mãos humanas. Ai que tivesse mãos humanas aí, né? Bom, os estados e os distritos federais recebem, e o Distrito Federal recebem 21,5%. É isso que forma desses 2 tributos. Isso é que forma o fundo de participação dos estados, né? E os municípios, 23,5%, fundo de participação dos municípios. Curiosamente, o governo, a União Federal, né, para incentivar a atividade econômica que vem sendo desaquecida, né, faz uma renúncia fiscal do IPI, né, diminuindo o preço, portanto, dos automóveis, de certos setores da economia, beneficiados, privilegiados, né? A indústria branca, chamada de eletroeletrônica e branca, e a indústria automobilística. Só que quando essa receita de arrecadação cai, evidentemente vai cair também a transferência para o Fundo de Participações dos estados e dos municípios. Não é à toa, né, que a todo ano
há uma massa, há uma marcha dos prefeitos a Brasília em busca de mais recursos. Né? Uma briga permanente isso. Né? Bom, vamos mais adiante. Isso é como é um orçamento feito, o orçamento é elaborado pelo Executivo a cada ano, né? Há uma lei orçamentária anual, né? Precedida de uma lei de diretrizes orçamentárias, mas o nosso país, o poder legislativo é tão frágil por causa de não ter o poder de ser impositivo o orçamento. O orçamento é autorizativo, ou seja, pode executar daquela maneira ou não, dependendo, como eu disse, do albedrio do Poder Executivo. E o Executivo ainda tem a prerrogativa de retirar 20% a cada ano do orçamento para um fundo especial para ver o acompanhamento da arrecadação, como vai se fazer. É claro que todos os orçamentos terão que ser igual a 1, o equilíbrio, as receitas sobre as despesas igual a 1, né? Numerador sobre denominador. Mas no nosso país, as despesas sempre foram maiores que as receitas. Então a única maneira de equilibrar isso, né? Aliás, existem várias maneiras, ou você aumenta a arrecadação, ou você diminui a despesa. Diminuir a despesa não é possível, eu vou mostrar daqui a pouco por quê, né? Então, você cuida de alguma maneira, buscar outros recursos para compor esse equilíbrio. De onde vêm esses recursos? Do endividamento do Estado, do governo, vendendo títulos à população. Né? Dívida pública, interna e externa. Né? A dívida pública interna, hoje do Brasil, vai a mais de 1,5 trilhão de reais. Esse é o orçamento para o ano desse ano que nós estamos vivendo. O nosso orçamento é de 2,257 bilhões. Né? E o orçamento das empresas estatais, 106 bilhões. Vocês aí já veem uma diferença significativa, especialmente no que tange ao modelo, digamos com todo respeito, hein, por favor, pirotécnico que tomou conta em alguns anos desse país, né? Esse alardeio que vai fazer isso, vai fazer aquilo, não sei o quê. Vocês veem que o orçamento, na verdade, 2,150 bilhões, 2 trilhões 150 bilhões, representando 95%, são recursos de custeio, são recursos carimbados, são recursos que já estão comprometidos. É isso que vai pagar tudo para manter em funcionamento aquilo que já existe. O que vai crescer realmente são 4,73%. Isso se repete em todos os orçamentos. Seja o orçamento da União, seja no orçamento dos estados, seja no orçamento das prefeituras. E vocês reparem uma coisa aqui, que eu gostaria de sempre chamar a atenção. Na receita, a receita é aquilo que se espera que vai arrecadar. Né? Portanto, tem uma projeção aí que vai depender de atividade econômica, outras variáveis que podem ocorrer ao longo do tempo. Já a despesa, ela é fixada. Ela só pode ser gasta mediante a aprovação do orçamento. Né? Reparem só, para este ano, a receita fiscal prevista é de 959 bilhões. Já a despesa fiscal é 896. Por que será isso? Pouco menos, né? A receita da Seguridade Social, já que vai estar em desaquecimento a atividade econômica, isso vai se traduzir mais adiante numa queda da própria arrecadação do emprego, né? O desemprego começa a aumentar. 535 bilhões de reais é a contribuições. No entanto, a despesa é 598. E qual é essa diferença? Essa diferença de 62 bilhões é exatamente aquele recurso que se retira do orçamento fiscal, dos impostos, para poder equilibrar o orçamento. Todos os estados trabalham dessa mesma maneira, assim como todas as prefeituras. O orçamento da Seguridade Social, ele é sempre deficitário. E quando eu falo em Seguridade Social, estou falando em saúde, porque vocês sabem que o artigo 196 da Constituição assim diz, né? Saúde, previdência e assistência social são a Seguridade Social.
Olha como está o orçamento para este ano do Poder Legislativo. A Câmara, com seus 513, se não me engano, deputados, 4 bilhões, né? Representa 0,34. O Senado, com 81 senadores, 3 bilhões. E eu estou falando com toda aquela estrutura, né, organizacional, né, de servidores, né, a maioria concursado. Né? O Tribunal de Contas da União, né, 0,11. Olha o Poder Judiciário. E chama atenção no Poder Judiciário a Justiça do Trabalho. Né? A Justiça do Trabalho, sozinha, ela tem 0,40, ela está com 13 bilhões, né? Representa sozinha, mais de 1%, né? A Justiça do Trabalho. Aliás, curiosamente, o Brasil é um dos 5 países que tem Justiça do Trabalho. Outros países têm um contrato coletivo de trabalho e nomeiam arbitragem para os litígios que ocorrem. Né? Nós temos uma Justiça do Trabalho bastante poderosa, né? E extremamente castradora. No Poder Executivo, reparem que a saúde está com 7,3% do orçamento total. É um recurso significativo ou não é? 91 bilhões e 700 milhões de reais. Né? É o 4º orçamento, se nós colocarmos em ordem decrescente de valores. Né? A educação está com 5,9% do orçamento. É uma discussão para aumentar para 10%. Né? A gente vê em outras nações aí que a educação gasta mais ou menos isso. Perdão, estou falando do PIB, aqui é apenas do orçamento, é muito mais do que isso. Se nós olharmos para as despesas de investimento, né, vocês reparem que mais de 90% desses recursos, dos 106 bilhões, estão alocados no Ministério de Minas e Energia. Quando eu falo Ministério de Minas e Energia, o nome está dizendo, eu falo Petrobras, eu falo Eletrobras. Né? E repare que nem aparece aqui o Ministério de Transportes, né? Que é outra infraestrutura importantíssima que nós temos que resolver nesse país. Aqui está uma comparação das leis orçamentárias do ano 2009 ao ano 2012, né? Do crescimento, que é um crescimento vegetativo, é um crescimento que vai apenas tentar compensar a inflação ocorrida no período. O IPCA, ou seja, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é medido, né, pelo IBGE, né, para saber como está andando a inflação. Né? Vocês reparem que, no caso da saúde, né, houve um crescimento, 2009, vegetativo, porque a participação percentual praticamente permanece a mesma. Né? Olha que coisa curiosa, o que impede muitas vezes a gente de ter mais recursos na saúde. Houve um anelo de que se pudesse, com a emenda constitucional 29, alcançar 10% das receitas correntes para a saúde. Né? E foi bombardeada essa proposta no Congresso e permaneceu, como disse aqui o Dr. Wagner, a variação nominal do Produto Interno Bruto de um ano para o outro. Na emenda constitucional 29, é curiosa, eu acompanhei desde o início, né? Os estados todos conseguiram sair, os municípios não. Os municípios tinham que aplicar 15% de suas receitas em saúde. Muitos municípios já aplicavam bem mais do que isso, 18%, 20%, 25%. Né? Já os estados todos se recolheram sob alegações, no estudo das suas procuradorias, de o que são os serviços de saúde. Aqui no estado do Rio de Janeiro, um governador, não vou citar o nome, com todo respeito, né, botava como despesas de saúde, né, os gastos de alimentação do sistema prisional, né, o gasto de pagamento de proventos de aposentadoria dos funcionários do Estado da saúde, que aliás ganham muito bem no estado do Rio de Janeiro, não podem reclamar. R$ 280 é o salário básico do médico do Estado no Rio de Janeiro. Os gastos de restaurantes, né,
a R$1. Né? Restaurantes populares, né? Também era um gasto da saúde. Né? Enfim, são certos subterfúgios que a lei, por não estar regulamentada, permitia. Né? O que é realmente recursos da saúde? Agora temos uma lei complementar. Né? Vamos ver o que vai apresentar nos próximos anos. Mas eu queria mostrar aos senhores esses dados aqui. A União Federal, ela arrecada 70% dos tributos que eu citei anteriormente. Os estados, isso aqui é arrecadação direta, diretamente arrecadada. Os estados e o Distrito Federal, 27%, portanto, 26% dessa carga tributária que todo mundo diz que é extremamente pesada, né? Não sei se vocês já conseguiram abrir a conta de luz de vocês. Reparem quanto se paga de energia propriamente. É 30% do valor total da conta. Você paga de geração, de transmissão, de tributos, de encargos, mais 70%. Não posso falar também da conta de telecomunicações, porque o Estado do Rio de Janeiro é um dos que mais cobram ICMS de serviços de telecomunicações. Depois daquela transferência que eu falei do Fundo de Participação dos Estados e Fundo de Participação do Município, a coisa começa a assumir algumas proporções diferentes. A União, 57% que fica com ela. Os Estados, 24%. Olha aí, já caiu um pouco. Por quê? Porque os Estados também têm que passar aos municípios uma parcela de ICMS, 25% do que os Estados arrecadam, e 50% do IPVA, ou seja, daqueles proprietários de veículos automotores. Os municípios ficam com 18%. Só que os municípios é que têm a carga de enfrentar as necessidades da população. Particularmente aqui nós estamos na área da saúde. Né? Como dar respostas a isso? O Poder Judiciário está aí. Né? Acredito que a nossa secretária aqui de Petrópolis, como todos os secretários de saúde do país, estão submetidos à espada de Damocles, né? Sob o cutelo, né? De ser presa por não ter como dar a resposta ao direito à saúde, que é claro, está consagrado na nossa Constituição. Né? Direito universal. Eu tive o cuidado de ler a Constituição toda, os seus 250 artigos, e mais os 199 no ato das condições constitucionais transitórias, e as emendas, já tivemos 62 emendas na Constituição, né? Desde 1988, né? E encontrei 105 vezes a palavra direitos. Direitos no plural, né? Obrigações, né? Garantias. E no lado dos deveres, eu encontrei só 25 vezes. A palavra deveres, representa, portanto, um documento importante da nação no momento de um contexto histórico que saía de um regime fechado, como foi o período militar autocrático, que passou, graças a Deus. Os maiores tributos, Previdência e Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, representam 22%. Mas olha que coisa cruel no nosso sistema tributário. É a respeito da receita das pessoas, da microeconomia que eu estava falando. Né? Quem ganha até 2 salários mínimos paga 53% de tributos. Dei o meu exemplo aqui agora há pouco. Quem ganha de 2 a 3 paga 41%. Repare, quanto mais se ganha, menos se recolhe. Alguma coisa está errada. Né? É regressivo, extremamente regressivo. Aqui alguns exemplos. Eu acessei agora, anteontem, a página da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O Brasil vai fazer parte, ainda não está lá implantado, do que aconteceu nesses países. Para ter uma ideia do que representa mais ou menos o gasto em saúde proporcionalmente ao produto interno bruto dessas nações. Você repare que Portugal está com 10% e os Estados Unidos, essa coisa extremamente esdrúxula, insólita, né? Gasta quase 18% do seu produto interno bruto em saúde e realmente a população americana não está satisfeita com os serviços de saúde, a ponto agora do presidente, como eu disse, conseguir finalmente cobrir a sua necessidade de população.
Bem, um dado final para encerrar o estado do Rio de Janeiro, como se gasta dinheiro em média e alta complexidade, e como nunca o dinheiro dá, né? O Rio de Janeiro tem uma característica: esses recursos da chamada média e alta complexidade, eles estão muito mais nos municípios, nos 22 ou 23 municípios que alcançaram a gestão plena e assinaram o seu termo de compromisso de gestão, do que no Estado, no governo do Estado. Diferente de São Paulo, diferente de Minas Gerais, onde os recursos estão muito mais na Secretaria de Estado de Saúde. Aqui houve, portanto, a meu ver, uma descentralização. Embora eu tenha ainda minhas dúvidas sobre essa descentralização, o que nós temos é uma desconcentração, na verdade. Os fundos municipais representam 80% dos recursos, né? Dá 164 milhões de reais por mês, entre os quais estão aqui os 5 milhões e 200 que a Prefeitura, a Fundação Municipal de Saúde de Petrópolis recebe a cada mês para pagar a média e alta complexidade, as internações hospitalares, os serviços de diagnóstico e terapia de alto custo, né? Estão todos aí dentro desses recursos, né? Curiosamente, os recursos dos hospitais universitários, que são esses recursos retidos, representam 32, estão congelados há quase 8 anos ou mais. Eu já estive dando aula lá na UFRJ e eu não sei por que os dirigentes da UFRJ não tomam a iniciativa de atualizar esses recursos. E é curioso que os hospitais universitários ainda estejam, e o caso específico da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que possui 3 orçamentos. Será que é falta de recurso mesmo? Tem um orçamento do Ministério da Educação, pelo qual estão atualmente os professores em greve por melhorias salariais e cargo de salário, né? E plano de cargo de salário. Possui um orçamento do Ministério da Saúde, que é esses recursos que chegam lá, além dos recursos de investimento que eventualmente recebem para o equipamento. E os recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia, para as pesquisas, olha, são 3 orçamentos. Infelizmente, tivemos que lá, né, a decisão de romper, de cair um braço do hospital, né, do universitário no fundão. Bem, como é que eu concluiria, então, me perdoe avançar muito nisso, se de fato a gente gasta muito, gasta pouco? Eu diria, salvo o melhor juízo, que dinheiro vai sempre faltar na saúde. Não tenho a menor dúvida disso. É uma luta permanente de conseguir mais recursos. Como eu disse, não vai fechar a conta nunca. Na medida, então, que a população vai envelhecendo e que os recursos para atendimento dessa população serão cada vez mais custosos, né? A nossa idade média está crescendo, a expectativa de vida, né? Os recursos vão sendo cada vez mais escassos, né? Serão pagos. Aumentar esses recursos vão implicar, certamente, esse aumento em aumento da tributação, né? E a população aceita esse aumento? Aceita pagar mais impostos para poder fazer frente a esse aumento de despesas da saúde? Eu estou me lembrando de um exemplo quando eu estive lá no Reino Unido. Eu estava na cidade de Edimburgo, em Glasgow, lá na Escócia, e me chamou a atenção que estava havendo um referendo, não era um plebiscito, era um referendo. Era o seguinte: a população estava sendo chamada a opinar se concordava em aumentar um pequeno percentual dos impostos para fazer frente às despesas de atendimento a renais crônicos, a pacientes que estavam em programas de diálise, hemodiálise, diálise peritoneal e também em programas de transplante renal. Olha, vejam a situação como era, a população foi chamada a responder, né? Eu diria então, meus amigos, que o Brasil, no concerto das nações, gasta razoavelmente. Eu sei que vou aqui criar um pouco de polêmica a respeito. A palavra razão, né? Razoável, vem de razão. Né? Agora, o Estado brasileiro gasta pouco, não resta dúvida disso. Né? A participação do Estado é diminuta, mas aí tem que pensar na questão da arrecadação. Né? Agora, isso eu posso dizer aos senhores com experiência de 40 anos de serviço público, de gestão nas 3 esferas de governo. Gasta muito mal, muito ineficiente,
Os hospitais nossos, das 3 esferas de governo, são muito gastadores. Não reproduzem os recursos que estão nele investidos. Os indicadores que nós acompanhamos, eu fui auditor, sou dos dinossauros do antigo INAMPS, né? Que na formação em auditoria de serviço de saúde, né? Pude verificar isto. Os hospitais do Rio de Janeiro, eu vou citar porque é a maior rede pública do país, né? Trabalham com média de permanência de 15 dias. Cada paciente fica internado em média 15 dias. Olha que absurdo, né? Pois bem. E mais, as taxas de ocupação dos leitos raramente alcançam 70%. Ora, o que se vê, na verdade, é um imenso problema de gestão, em que aí entram fatores variáveis das quais eu me permitiria não comentar para os senhores. De qualquer forma, agradeço mais uma vez a atenção e estou à disposição para qualquer debate. Muito obrigado. Bom, depois da exposição do Dr. Hamilton e do Dr. Valmir, eu prometo a vocês que vou fazer uma análise bem objetiva, pontuando algumas questões para estimular o debate também. Primeiro, eu tenho que agradecer o convite em nome da diretoria do CREMERGE, da comissão organizadora, para estar aqui presente. E para nós é uma honra muito grande estar aqui e uma satisfação também enorme, porque nós acreditamos que a saúde pública ela tem uma performance que tem que ser melhorada e, sem dúvida nenhuma, a organização do sistema tem que se dar pela atenção primária. E aí, a gente percebe nesse país que ocorre uma melhoria econômica. O Brasil avança na sua economia. E o que acontece? Nós não vemos esse avanço na economia se traduzir na saúde. Então, esta é uma situação que nós, que somos profissionais de saúde, nós temos que chegar perto da nossa população e estimulá-la a cobrar que a Constituição se cumpra. E a saúde, ela não pode ser vista como uma benesse. Se o que predomina é o discurso de mercado, nós temos que ter um país desenvolvido, que se veja a saúde como uma peça fundamental do desenvolvimento. Porque nós não vamos ter um país desenvolvido se não tivermos saúde para a nossa população. Porque nós não vamos ter a população que tenha condições de tratar adequadamente o turista, de fazer o desenvolvimento industrial. Então, a saúde ela é uma peça fundamental para essa engrenagem. E nós temos um sistema único de saúde que é avançado. Mas, e aí aproveitando um pouquinho o texto do Frei Boff, eu vou tentar adaptar aqui e fazer o SUS, na realidade, é uma águia que está tendo tratamento de galinha. Então, assim, deste jeito, ela jamais vai conseguir um voo mais longo. Mas ela tem capacidade para isso, ela é águia. E a gente tem que ver exatamente na gestão, no financiamento, e eu digo que o financiamento é muito ruim. Nós aplicamos menos na saúde do que os nossos irmãos da América Latina mais desenvolvidos, como a Argentina, o Chile e o Uruguai. Então,
infelizmente, depois de tanta luta para aprovação da emenda 29, nós vemos que foi subtraído o financiamento. Nós vemos investimentos aqui no Rio de Janeiro fortes na segurança, no meio ambiente, no transporte, mas na saúde não vemos. Então, quero dizer que o CREMERGE, junto com a CNBB, junto com a ABI, com a OAB, na sede da OAB, fez o lançamento aqui no Rio do movimento em prol de um projeto de lei que restitui os 10% do PIB para a saúde. Isso aconteceu na sede da OAB na sexta-feira passada. E nós temos, e no site do CREMERGE tem, tá, o abaixo-assinado, tá, que nós precisamos recolher nesse país inteiro 1,5 milhão de assinaturas. E a igreja aqui no Rio de Janeiro, nós temos sabido que várias delas têm tido a iniciativa de passar esse texto. Em Belo Horizonte, onde o próprio Saúde da Família é muito desenvolvido, nós já temos 70 mil assinaturas coletadas. E aqui no Rio nós fizemos esse lançamento e esperamos que toda a sociedade civil organizada se junte nessa luta para a gente poder ter financiamento, para a gente poder ter a Águia fazendo voos prolongados. E existe também no Congresso um projeto de tributação das grandes fortunas, que é fundamental que a gente apoie e faça movimento também em defesa desse projeto. Uma das áreas que nós observamos de maior dificuldade dentro do SUS é exatamente a área de recursos humanos. Então, o CREMERGE desenvolve todo ano, já que o governo não o faz, um concurso de trabalhos científicos na residência médica. Nós consideramos que a residência médica é a melhor forma de especialização do médico. E este ano, mais uma vez, vamos premiar o preceptor e o residente que está à frente desse trabalho. A única grande exigência é que esse trabalho seja feito dentro do programa de residência médica. E os 3 primeiros trabalhos terão premiação para o residente e para o preceptor e serão divulgados no jornal do CREMERGE, da SOMERGE, com o nome do residente e do preceptor também. Na Prefeitura do Rio tem algo que nós defendemos dentro da saúde pública, é o Programa de Saúde da Família. Infelizmente, na rede hospitalar não podemos dar esse mesmo crédito, mas no Saúde da Família nós vemos o desenvolvimento importante, sabemos das dificuldades, né? O programa de residência médica, com o estímulo inclusive ao preceptor, é algo que nós defendemos inclusive para as outras residências, e nós vemos de uma forma muito positiva, e damos a sede do CREMERGE para os eventos, os encontros que acontecem, e temos também na Câmara Técnica um espaço aberto para todas as questões de natureza técnica e ética que venham a ser questionadas, porque é evidente que um programa tão jovem em sua instalação, com as dificuldades de um país que investe, um Estado que investe tão pouco, essas dificuldades vão aflorar. E nós vamos procurar dar tratamento. Então, vocês tenham no CREMERGE, tenham na Câmara Técnica um espaço para dar continuidade à luta com um aspecto crítico construtivo de fazer melhorar uma especialidade tão nobre que nós consideramos que é fundamental para o desenvolvimento do SUS, para a promoção da saúde, para o tratamento inicial, para a qualificação do SUS e para a prevenção. Eu vou aqui então encerrar a minha colocação e vou abrir, se for possível, para o público que queira fazer alguma intervenção ou alguma consulta a algum dos membros aqui da mesa.
relativamente saudando, né? A ponto de hoje a nossa dívida externa ser muito fácil de conduzir o processo. Dívida nunca se paga, dívida se rola, né? No caso da dívida interna é que é a grande preocupação, né? Porque o governo vende títulos, esses títulos estão lastreados em juros e ele tem que pagar esses juros, né? À medida que forem vencendo esses títulos. 180 dias, 360, enfim, né? E nós estamos numa queda de taxa de juros apreciável, que, portanto, também diminui a nossa dívida, né? Mas, na questão tem que lembrar também da política monetária. Você tem a taxa de juros, a taxa de câmbio, né? Na taxa de câmbio, se o dólar sobe, a sua dívida também aumenta, né? E as dificuldades entre importadores e exportadores. Porque para o melhor do mundo dos exportadores, né, é que o dólar seja baixo para poder competir com os produtos no exterior, né? Ao contrário, o importador quer que o dólar fique de acordo para ele poder importar e vender, né? São discussões que o governo tem que ter uma posição muito firme na condução desse processo. Você falou muito bem aqui na questão da estratégia de saúde da família, que vem se desenvolvendo, o nome está dizendo, uma estratégia, não é nem uma política, é uma estratégia, né? Importantíssima, né? Mas que eu vejo com certa preocupação no Brasil, nos tempos para cá, e particularmente no estado do Rio de Janeiro, quando se investe em unidades de pronto atendimento. Eu fui chefe de equipe, trabalhei alguns anos no Hospital Souza Aguiar, colega aqui do doutor Queimadelos, né? E trabalhei na rotina do Hospital Souza Aguiar. Muitos dos senhores não eram nascidos, né? E também fui chefe de equipe no Hospital Universitário Pedro Ernesto, né? Onde havia um convênio com o então Instituto Nacional de Previdência Social, depois virou o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Vejam como eu sou velho, né? Pois bem, me veio essa vivência, né, de experiência que depois, seguindo os ensinamentos de Immanuel Kant, né, além da sensibilidade, a gente também tem que ter o entendimento, né, tem que ter o racionalismo, né, para o imperativo categórico, né, do sujeito transcendental. Eu verifiquei que a assistência de emergência, ela sempre será uma assistência fragmentada, descontínua, de desvinculação do paciente para com o seu médico, pela própria estrutura de jornada de trabalho, não é? De plantões que se sucedem e que, até o mês de maio, nós não adotávamos no Brasil os protocolos de diretrizes, diagnóstico e terapia, né? Os guidelines, que todo mundo usa. Aqui no Brasil não seria a cabeça de cada médico a maneira de abordar o seu paciente, né? Agora temos essa lei, de qualquer forma, a lei 12.401, que é de maio desse ano também, né? E que pretende trazer alguma repercussão, especialmente no que tange ao relacionamento da saúde com o Poder Judiciário, creio eu, né? Então eu dizia que a assistência é fragmentada, né? Diferente da assistência diária, né, do paciente, do vínculo que se forma com o paciente, né? Então eu fico muito preocupado quando se investe violentamente em unidade de pronto atendimento, que vão ter dificuldade de recursos humanos, como bem chamou a atenção aqui o Dr. Pablo, que me parece um dos maiores, se não o maior problema do sistema de saúde, a questão do pessoal, né? Pessoal treinado, capacitado, bem remunerado, enfim, com todos os recursos que deve ter de incentivo, de estímulo ao exercício da profissão, né? Então vejo essa dificuldade no Estado do Rio de Janeiro de uma prioridade que se deu aos gastos, aos investimentos em unidades de emergência, em detrimento da saúde da família,
das clínicas de família, que deveriam ser muito mais numerosas, muito mais resolutivas, né, do que são, tendo evidentemente o apoio diagnóstico e terapêutico, como a gente vê, por exemplo, na Catalunha, ou em Toronto, o exemplo que eu dei, ou mesmo no Reino Unido. Lá a unidade de atendimento primário, ela resolve a imensa maioria dos problemas. Os hospitais são sempre de referência, são referenciados dentro de um sistema, onde a porta de entrada é a unidade básica, a unidade primária de saúde. Aqui no Brasil nós temos os hospitais abertos, né, com demanda espontânea da população, né, que é inteligente, ela sabe buscar onde estão os verdadeiros recursos, mas traz uma desorganização muito grande ao sistema. Uma palavra sobre as organizações sociais, esse é um tema muito polêmico, né? Mas dizem que é uma privatização, né? Outros falam em terceirização, né? Se nós formos lá o artigo 9.7 da Constituição, lá está explícito, né, que as ações de serviço de saúde são de relevância pública, né? E que cabe ao poder público dispor na forma da lei sobre sua regulamentação, etc. Daí vieram as duas leis que foram citadas aqui, né? A 8080 e 8142, e outras leis que também vieram complementar a 8080, né? Mas diz lá que esses serviços podem, aliás, não podem, não, devem, o verbo é dever, devem ser executados diretamente ou através de terceiros. Ora, a interpretação me parece que a terceirização está aí dentro da Constituição nossa, no artigo 97, né? É uma questão complicada, né, de você transferir recursos a instituições sem fins lucrativos, como aliás também o próprio parágrafo 2º do artigo 99 da Constituição diz, né? No caso de necessidade de contratar serviço, uma vez que o Estado não é capaz de cobrir inteiramente a necessidade, ele faz contratos de direito público, né? Tendo preferência às instituições filantrópicas e sem fins lucrativos. Eu ficaria por aqui para não criar mais polêmica. Obrigado. Eu vou pegar a fala. Eu vou fazer uma propaganda, então, para começar vendendo peixe. Amanhã à tarde nós vamos falar sobre exercício profissional. Eu vou abordar com muito mais detalhe essa questão que está perguntando. Mas, em princípio, tá, eu não vejo com bons olhos a terceirização da responsabilidade de uma coisa que é dever de Estado. Eu acho que a gente tem que assumir o nosso papel de conduzir as coisas de uma maneira adequada. E é possível, eu venho de Curitiba, eu estava comentando o meu contra-cheque, assim, se vocês tiverem curiosidade, eu abro o contra-cheque na boa, sem problema, para vocês verem que eu não estou jogando confete. Eu ganho bastante bem, tá? E eu sou estatutário, então nem aquilo que a Clamara falou, que ser estatutário às vezes diminui, isso depende do plano de cargos, carreira e salário que você tem. Então nós temos um plano de cargos, carreira e salário adequado em Curitiba, que é uma capital, que tem o recurso que vem é semelhante para todos os lugares. Então eu não sou muito a favor. E eu não sou a favor por duas razões. A primeira razão é que, assim, isso não estimula a formação continuada. Por mais que a gente crie espaços, eu não ganho nada se eu me melhorar muito. Enquanto que em Curitiba, quanto mais eu estudo, mais eu cresço, mais eu ganho. Tá? Eu acho que essa é a grande... é a meritocracia que faz você crescer. Tá? E quando eu tenho uma terceirização, eu tenho um salário que é mais ou menos, eu vou entrar ganhando, posso até entrar ganhando bem, mas eu vou continuar ganhando esse patamar. Então eu tenho que me adaptar a viver dentro deste nível de renda. E a segunda questão, que é uma questão grave que aconteceu em Porto Alegre anos atrás, a prefeitura teve um problema de fluxo de caixa, ficou 3 meses sem pagar a organização social que tinha usado, e todo mundo foi demitido, todos os postos foram fechados, porque não era nada direto da administração pública. Então, assim, eu não estou dizendo que isso vai acontecer aqui, não estou rogando praga para ninguém, tá? Mas a gente sabe que, assim, quando é mercado, na hora em que o dinheiro não entra, as coisas não funcionam. Então, a responsabilidade pública de assumir uma coisa que é um bem público, porque é um direito constitucional, não deveria ser terceirizada, essa é a minha opinião, mas amanhã eu falo com mais detalhes.
já foi avisado de que já estamos no horário apertado. Eu só queria dar aqui, então, a opinião do Conselho Regional de Medicina em relação às OS. Nós somos contrários, completamente. Consideramos as OS uma forma de privatização da gestão pública e fomos a São Paulo, onde, naquele estado, as OS funcionam há muito mais tempo e vimos que os colegas reclamam muito da forma de trabalho nas OS e, resumindo, você tira uma foto de um gestor de uma OS e é de uma pessoa feliz. Você tira a foto de um gestor da administração direta e é a foto de alguém deprimido, com rugas na testa, entende? Então, algo está acontecendo. E os escândalos financeiros, o controle financeiro das OS é extremamente frágil e nós tememos e vão acontecer escândalos e o Conselho de Medicina vai atuar onde puder, porque é uma farsa que as OS são necessárias, tendo em vista, não precisa ir muito além do nosso continente. Aqui no Paraná, nós temos uma prefeitura que organizou um plano de cargos, carreiras e salários que remunera bem, que estimula a qualificação e que funciona contento. Portanto, nós vamos percorrer o caminho em defesa do concurso público, da administração pública ágil, do plano de cargos, carreiras e salários e do saúde da família com um pleno desenvolvimento. Eu agradeço a todos, já aproveito o momento para dar certificado ao Dr. Hamilton e ao Dr. Valmir e agradecer aos membros da mesa e a vocês que tiveram paciência em nos ouvir e espero que a gente tenha contribuído com a discussão. Muito obrigado. Gostaria de parabenizar a mesa pelas maravilhosas palestras, dos nossos convidados, reforçando que saúde não tem preço, mas tem custo. Então, por mais penoso que seja esse assunto para todos nós da área da saúde, ele é necessário que a gente precise cada vez compreender melhor para que a gente possa defender os recursos necessários para, de fato, estar garantindo esse direito constitucional da saúde. Eu gostaria de estar, então, finalizando a mesa, agradecendo a todos e dar alguns avisos para que a gente possa estar encerrando o dia de hoje. Nós vamos ter agora a conferência de encerramento do dia com o nosso ilustríssimo professor Leonardo Boff, que tem desenvolvido o tema do cuidado como paradigma, que nos permite transformar a prática em saúde, integrando a saúde do homem à saúde do planeta. E informar também que nós estamos tendo a exposição de livros na antessala do nosso grande auditório e que, além disso, reforçar aqui também os horários de saída dos ônibus para o Rio de Janeiro, que vão estar acontecendo o primeiro ônibus às 18h10 e o segundo ônibus às 19h10, após a palestra do nosso convidado e professor Leonardo Boff. Gostaríamos então de estar encerrando essa mesa para nós estarmos já, devido ao adiantar da hora, iniciando a próxima atividade.